Queridos amigos, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Possamos ter uma reunião de entrosamento espiritual, dos guias que trabalham, que morejam na casa, possam nos auxiliar. Parece que está havendo um probleminha com o som. Por isso é bom porque eu vou ganhando tempo para pensar no que eu vou falar. Pode abrir o som. Vou falar já. Poxa, podia ter. Então, eu vinha de Niterói, como vocês sabem. Teve um momento que eu temi não chegar a tempo ou chegar muito em cima da hora. É sempre estressante, né? Estacionar com pressa e vir veloz, ficar nervoso, tenso, para fazer uma atividade espiritual, né? Tudo contra. Mas eu peguei a Francisco Bicalho, optando pela Grajaú Jacarepaguá, que é o caminho que eu tenho optado, com medo da Avenida Brasil e da linha amarela. Mas aí, quando eu desço na Francisco Bicalho, tudo entupido, tudo parado. Aí eu tive de ir à frente, voltar por ela e pegar a Avenida Brasil, né? Como se fosse, quase que eu voltei para Niterói. Eu estava em direção a Niterói, vou voltar. Mas aí eu peguei a Avenida Brasil e quando foi mais ou menos 7h15, 7h20, eu estava descendo ali da linha amarela, naquele primeiro trajeto que dá na Taquara. Assim, eu acho que vai dar tempo. Então cheguei aqui a tempo de usufruir desse ambiente, fui acolhido pelas companheiras lá embaixo, com muita efusão, com muita alegria. Eu estou vindo da região dos Lagos, né? Fiz esse final de semana 3 palestras e um seminário, e eu falava ontem para esse centro em São Vicente, um distrito de Araruama, quão é importante, queridos, essa receptividade carinhosa, acolhedora de vocês, né? Não que a gente necessite de agrados, de panegíricos, de confetes, porque cada um tem a sua responsabilidade, o seu trabalho, mas sermos acolhidos, né, com graça, com prazer, com sorriso, com abraço, sempre faz bem, né, ao nosso coração. A gente vai ficando mais velho, é claro que não é o meu caso, é o caso do Gilberto. Mas a gente já, nessa idade ainda jovem, a gente começa a valorizar essas coisas, né? Vamos ficando mais sensíveis, mais receptivos. Então eu vinha nesse trajeto de 1h40, imaginando o que falar, né? Então cheguei ali, eu falei aqui recentemente sobre esse tema e tal, as meninas, eu não me lembro. Perguntei ao rapaz ali do som, esse tema, eu não me lembro. Aí consultei aqui a mesa, então fala sobre esse tema. Mas eu não vou falar não. Porque eu acho que eu falei esse tema aqui recentemente. Desde que Pompeu, o imperador romano, na ânsia de expansão do Império Romano, instalou as insígnias romanas entre os muros de Jerusalém, isso em 64 a.C. Nós sabemos que a partir de então, a Palestina passou a ser dominada pelo Império Romano, e toda a trajetória de Cristo, toda a sua vida, como daqueles outros que vieram depois dele, esteve permeada da presença romana. E são várias as passagens, são várias as inferências relacionadas ao Império Romano presente na Palestina. Há aquela passagem conhecida de nós todos, em que os fariseus apresentam a Jesus uma efígie, uma moeda
com a efígie de César e pergunta, né, Senhor, é lícito pagar tributo a César? Há a passagem de um centurião romano que pede a Cristo para curar-lhe o empregado, o servo doente em casa. E tudo isso começa exatamente em 64 antes da vinda de Jesus, quando então Pompeu coloca o selo romano, as insígnias romanas nos muros de Jerusalém. Desde então, meus amigos, a vida desse povo subjugado, ainda hoje eu estava lendo um material sobre Paulo, já que eu estou me dedicando ao estudo das cartas de Paulo, e é muito interessante fazer nessa digressão histórica, o povo judeu que se achava e se acha o escolhido de Deus, foi ele tão maltratado ao longo da história, tantas perseguições, tantas guerras, de modo que há um esforço exegético dos exegetas judeus, rabinos, para explicar como é que, sendo esse povo escolhido de Deus, tem dado testemunhos extraordinários na área da fé, da obstinação, envolvidos em grandes sofrimentos. Um dos mais últimos deixou marca no nosso século XX, uma história que não faz nem mais de 60 anos, que foi o Holocausto dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então esse povo escolhido se vê achacado, envolvido, naquela época, pelo Império Romano. E desde aquele tempo, quando o Império invade e sobrepuja o poder judaico, estabeleceu que todo romano, em viagem pela Palestina, em viagem oficial, bastaria que ele escolhesse um judeu qualquer para carregar-lhe a bagagem até o limite de 1 milha. Então, um representante de César, que estivesse em tarefa, em missão na Palestina, ao chegar naquela região, bastaria ele apontar, você, e esse seria obrigado a carregar-lhe a bagagem até o limite de 1 milha, fosse ela pesada ou leve. Podemos imaginar, meus queridos, o ódio surdo que estuava no peito do israelita, orgulhoso de seu Deus único, orgulhoso de sua fé, de sua história, dos seus profetas, e ser obrigado a carregar a bagagem sem lamúria, sem reclamação, de um gentio, de um porco, como os judeus se referiam aos gentios. Mas era a lei. E eis que um representante de César poderia inclusive escolher um rabino, um sacerdote, e esse seria constrangido, obrigado a carregar-lhe a bagagem até o limite de 1 milha. Portanto, se manifestava um ódio surdo, calado, silencioso no coração do israelita, ao ver-se obrigado a carregar até o limite de 1 milha a bagagem sob as areias quentes daquele sol dardejante do Oriente. Se nós não temos, talvez, condição de entender o que é isso, um povo subjugado a esse extremo de humilhação, imaginemos o nosso Brasil. Imaginemos um país, um povo estrangeiro, um país estrangeiro, subjugar o país e fazer-nos assim escravos.
exigir cobrança de impostos de nós. Assim nós podemos imaginar, aquilatar o que seria uma nação estrangeira fazer aos brasileiros o que bem quisesse. E se vocês ainda não estão bem sensibilizados, para eu marcar bem a ideia, vamos dizer então que essa nação inimiga estrangeira seria a Argentina. Agora doeu. Agora doeu. Imagina, dizem que a maneira que o argentino tem de suicidar é se atirar do seu alter ego. É tão alto que ele se joga lá de cima e se mata. De modo que era essa situação do israelita. Ser obrigado, sem querer, sem desejar, a carregar o peso da bagagem daquele gentio arrogante. Meus queridos, esse homem falou o que ninguém disse, como nos diz João, nenhum homem falou como ele. As palavras de Jesus são o avesso das conjunções e os conceitos humanos. Jesus realmente é o maior paradoxo da história, porque aquilo que nós achamos certo, sob a sua ótica, é errado. Aquilo que nós achamos errado, sob a ótica de Cristo, pode ser certo. Então Jesus sabe daquilo, judeu que era, e podendo inclusive ser um escolhido de um gentio arrogante, ele numa assembleia constituída de judeus ortodoxos, que se reuniam constantemente para elaborar planos de expulsar o romano, os zelotas, por exemplo, a fração judaica, ao contrário dos fariseus, os zelotas estavam sempre armando uma reação armada, guerreira, para expulsar os romanos. Pois há uma comunidade de judeus ortodoxos que se uniam somente em função do ódio comum ao dominador estrangeiro. É que Jesus saca essa pérola, essa extraordinária pérola, dizendo assim: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Nós não sabíamos disso. Nós lemos no Evangelho que Jesus manda que caminhemos 2 milhas com o outro. Mas não tínhamos registros históricos de que a primeira milha era obrigação. Então Jesus diz: se alguém vem a ti e pede para caminhar 1 milha, caminhe 2. Meus amigos, que solução divinamente simples para o intrincado problema de 2 raças visceralmente hostis. Convenhamos que muito melhor do que aquela má vontade, aquele antagonismo sistemático, teria o judeu a sua dignidade, manteria a sua dignidade, fazendo além, fazendo mais do que a obrigação legal. Convenhamos que se ele fizesse somente a obrigação imposta pela lei, de mau grado, de má vontade, com raiva, estaria admitindo uma condição de subalternidade, de inferioridade diante do dominador. Mas indo além, ele era obrigado a caminhar 1 milha. E quando chegasse ao limite de 1 milha, ele diria ao arrogante gentio: eu vou, eu quero, eu desejo, eu escolho a andar mais 1 milha carregando a sua bagagem. Fazendo isso, por incrível que pareça,
o judeu manteria a sua dignidade, a sua possibilidade de escolha. Porque enquanto ele estava fazendo o dever, era obrigação. Mas se ele fizesse de moto próprio, espontaneamente, mais do que a obrigação legal, estaria demonstrando possuir uma liberdade, uma possibilidade de fazer diferente, que talvez desnorteasse o israelita e desnorteasse o romano, sem saber a razão daquilo. Esse princípio de Cristo, meus queridos, exige que nós o entendamos e o pratiquemos vida afora. A proposta de andarmos um pouco mais além daquilo que é obrigatório vai perseguir a vida daquele que se propõe a acertar mais e errar menos. Se conduzirmos a nossa vida somente na base do que foi contratado, do racional, daquilo que é decidido, e não se propor a ir nunca mais além, não chegaremos a lugar nenhum. Esse princípio das 2 milhas transcende os acanhados limites da Palestina de há 2000 anos, para se transformar numa ordenação, numa orientação presente nos dias que correm. A primeira milha, meus irmãos, quando fazemos a coisa obrigados, constrangidos, é faina ingrata, é obrigação, é dever. A segunda milha, a alegria está nela. É quando nós fazemos espontaneamente um pouco além daquilo que nos é pedido. E à luz da doutrina espírita, nós vamos percebendo que só quando o espontâneo sobrepõe aquilo que é imposto, é que a vida nossa ganha sentido, ganha dignidade, ganha significado. Se nós nos propormos somente a fazer a obrigação legal, aquilo que é correto e certo, de acordo com o contrato, nós conseguiremos muito pouco na existência. A primeira milha, então, diríamos que está no plano do dever, da obrigação, do contratado, do acertado entre as partes. A segunda milha está no plano do amor. Esse está ruim? Esse está bom. Esse está bom. Mas eu vou segurar o microfone. Essa foi uma brigadinha, Juliana. Bom, a segunda milha está no plano do amor. A primeira milha é a obrigação, como eu disse, é o dever. É aquilo que nós acertamos. E a segunda milha está no plano daquilo que é espontâneo, que podemos fazer ou não fazer. O Chico estava em Pedro Leopoldo, e aí tinha uma senhora, estou parecendo, lembro aquele disco antigamente, 78 rotação? E essa senhora então, chega a Pedro Leopoldo, trazendo problemas espirituais, e é informada de que o Chico não estava em casa, estava na fazenda Modelo. E ela então para lá se dirige e recebe a informação de que o Chico, em verdade, estava em casa. E naquele dia não tinha ido trabalhar, o que era uma mentira. O Chico nunca tinha deixado de ir trabalhar. A mulher, já um pouco nervosa, foi à casa do Chico e recebeu reiteradamente a informação de que ele estava no emprego,
Quando ele chega na Fazenda Modelo, seu Rômulo Joviano, seu chefe, que estava já cansado daquela romaria de espíritas procurando o Chico no horário do expediente, aplicou a segunda mentira. Ele disse, olha, realmente ele veio, mas está em serviço externo, não se encontra. Então, à noite, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ela foi a segunda pessoa a chegar no centro. O primeiro foi o Chico. Ele estava à cabeceira da mesa, orando. Ela conferiu uma fotografia que tinha, olhou o Chico, olhou a fotografia, se abaixou assim, ele sentado, mirou ele e começou a esbofeteá-lo. Você está pensando que eu tenho tempo para andar atrás de você? Você pensa que o meu tempo é teu? Eu estou precisando de um passe. E você vai me dar um passe agora, seu cachorro. A história é conhecida de vocês. Mas aí o Chico dá o passe. Imagina as bochechas vermelhas, né? Alterado emocionalmente. Ele dá o passe como pôde. A gente às vezes na casa espírita, aqui eu sei que não acontecem essas coisas, mas tem umas casas em que faz a reunião, a sala de passe, aí o companheiro vai fazer a fila, aí ele quer escolher o passista. Assim, não, eu não gosto de tomar passe com ela não. Não gosta, simplesmente não gosta. Não, nossos fluidos não casam. Aí vão, não, pode ir, vai passando a vez para cair em quem ela quer. Imagine um bofete na cara, queridos. O passista e o paciente iam se embolar na sala de passe. O Chico silenciou, deu passe naquela senhora, depois ele foi pedir contas a Emmanuel. Disse, então o senhor não acha que eu estava com a razão em ter reagido daquela maneira com a mulher? Assim, é verdade, Chico. Você estava com a razão, mas ela estava com a necessidade. Meus queridos, se nós funcionarmos só na base do que é esperado, do correto, nós não chegaremos a lugar nenhum. A vida exigia do Chico, e nós talvez estejamos longe de saber quais foram os momentos em que ele mais caminhou a segunda milha. Porque Emmanuel sabia que podia pedir dele essa capacidade de transcender o seu limite. Disse ele a um amigo meu do interior de São Paulo, Romeu Gris, disse, Romeu, você pensa que trabalhar na mediunidade é comer o pão que o diabo amassou? Não, meu filho, é comer o pão que o diabo amassou e depois urinou em cima. Então esses testemunhos do Chico nós não conhecemos, porque ele levou consigo a sua grandeza, as mágoas, os impropérios, os palavrões, os distratos, as maldades, as humilhações. Ele silenciou tudo isso no algodão do silêncio do coração e levou consigo. E Emmanuel constantemente pedia a ele isto, porque sabia que ele era capaz de ir além das suas possibilidades. E em plano, na vida, queridos, nós seremos convidados a fazer isso. A ir além do nosso limite, da nossa condição, do razoável. Se nós não transcendermos aquilo que é esperado, se não fizermos um pouco além, nós sequer mostramos a nossa condição humana. Eu falo num centro como aqui, e lá na Praça Barão de Drummond, há mais de 30 anos. E há 30 anos, a esses 30 e poucos anos, a primeira vez que eu falei, se aproximou de mim uma senhora, falando de um problema de tóxico, de drogadização que o seu filho sofria. Ele deve mediar a idade comigo. Ele deve estar então hoje com uns 32 anos. O menino, mais ou menos comigo, um pouco talvez mais velho, e ela, quando dizia, mas ele se droga, ele rouba dinheiro meu,
E a orientação que eu dei a ela há 30 e poucos anos atrás, disse assim, meu bem, bom seria que você não fechasse a janela para ele totalmente. Deixa sempre uma fresta por onde ele possa entrar quando ele desejar. Nós achamos que selar, bloquear, impedir, trancar, isolar, achamos que não é a melhor alternativa. Até porque essas pessoas, de maneira geral, são extremamente vulneráveis, são extremamente sensíveis e carentes de afeto. Por isso que caem nesse mundo tenebroso e horroroso das drogas. Então eu dizia a ela, olha, não fecha a janela não. Deixa sempre um basculante que ele possa pegar e abrir a fechadura quando ele quiser. E durante essas 3 décadas, queridos, as 2 ou 3 vezes em que eu vou a esse centro, ali em Vila Isabel, eu pergunto à mãe, e aí, como é que está o nosso moço? E ela diz assim, na mesma. São mais de 30 anos. São mais de 30 anos convivendo com um moço que não consegue resistir ao convite do vício, da droga, das drogas pesadas que parece ao caso dele. E a questão do ano passado, ela desenvolveu um câncer, e estava muito abatida, eu percebi ela sentada, o rosto macilento, o rosto magro, eu percebi que ela estava doente, e ela então depois me falou desse câncer intestinal. E na hora em que estávamos descendo os degraus, o centro, ela me acompanhando, eu dando o braço a ela, e eu perguntei a ela, então, como é que está o nosso moço? Ela já doente. E ela então saca a seguinte resposta, se valendo de um trecho de uma música. Eduardo, eu olho para ele e penso assim comigo, se eu não te amasse tanto assim. Só o amor, queridos. Só o amor é grande o suficiente para entender esses porões escuros da alma humana. Só o amor consegue fazer-nos transcender o nosso limite, em que nós achamos que não, dali para frente não. Se fizer isso, acabou. E a vida nos convida a dar um pouco mais de espaço, a caminhar um pouco além e darmos uma segunda chance. É a última vez. Para um coração que ama, será sempre a penúltima. Porque se nós não formos além, nós não conseguimos resolver grande parte dos problemas que temos. Isso se faz presente na vida a 2. Quantas vezes a relação não é exatamente aquilo que a gente pensava, para não dizer quase sempre, né? Emmanuel, lá no livro Ave Cristo, diz, as almas que nascem para tecerem a verdadeira feitura dos sonhos espirituais são raríssimas. Quase sempre não se encontram aqui. E quando se encontram já é tarde demais. Então a maioria das relações vai exigir esse algo mais, essa outra chance, essa outra oportunidade. Às vezes, a pessoa, ela não aguenta mais ele. Quantas vezes acontece de final de palestra, as pessoas, ela via, me disse, não, Eduardo, não estou aguentando mais. Eu não aguento mais aquele traste. Eu não aguento mais, eu vou, ainda que eu tenha de voltar, eu volto com ele, mas dessa eu não aguento mais. Aliás, me faz lembrar que o Vinícius, que fazia uma palestra na Federação Espírita de São Paulo, fez uma palestra, e um senhorzinho dos seus 80 anos, sentado na primeira cadeira, se aproximou dele ao final da palestra e disse, olha, Deus abençoe o senhor. Deus ilumine o senhor salvou a minha vida. O Senhor salvou a minha encarnação. Deus te ilumine, seu Vinícius. E ele achou que era exagero também. Tinha falado direitinho, mas também era muito. Esse meu amigo, por que isso? Ah, o senhor não sabe? Eu estava decidido, seu Vinícius. Amanhã, segunda-feira, ir no cartório e me desligar daquela carcarã que eu tenho lá em casa.
Aí o Senhor me diz que se eu fizer isso, eu volto com ela. Não! Está no finalzinho, eu vou aguentar até o fim. Até por raiva, queridos, a gente continua para não voltar. Mas isso exige de nós um pouco além. Então o sujeito diz assim, não aguento mais fulano. E aí quando fulano então se dá conta de que realmente está cansando, decide ir embora, aí a pessoa começa a sentir falta daquele peso nas costas, não é assim? Ah, está muito folgado. Então, nós temos de ir além. Só provamos a nossa condição de humanos quando transcendemos os nossos limites, a nossa condição. Franz Kafka tem uma novela extraordinária chamada Metamorfose. Conta a história de um moço que tinha uma vida tão rotineira, tão comum. Aos domingos comia rosbife com os pais, de segunda a sábado trabalhava como vendedor ambulante, vivendo uma vida tão rotineira, tão mecânica, tão vazia, sem exercitar sua condição de ser humano. Conta Kafka que um dia ele acorda e tem dificuldade de sair da cama. Ele se move com dificuldade e ao invés de levantar, ele se joga no chão. Quando se joga no chão, ele tem um espelho, ele se olha e ele vê que no espelho está projetado uma barata. Ele havia se transformado num inseto, porque ele não exercitava a sua condição de ser humano. Como ele não fazia nada além do que o inseto é capaz de fazer, ele regrediu a sua condição de inseto, perdeu a sua condição de humano. Então nós só mostramos a nossa grandeza quando vamos além do limite, além das nossas possibilidades. A tarefa espírita é isso, queridos. Imaginem vocês, para perpetuar no bem, eu poderia ir lá na ponte, seguir para Niterói? Não, vou caminhar a segunda milha. Eu vou lá no Eurípides fazer a palestra. Se a gente confiar somente na parte espiritual, naquelas atitudes mecânicas, rotineiras da casa, a atividade na casa espírita, ela vai ficando sem emoção, sem vibração, sem entusiasmo. Nós só conhecemos se nós realmente estamos amando a nossa doutrina quando surgem dificuldades. Quando só nos dedicamos quando tudo vai bem, só vamos a casa quando tudo é fácil, nós não sabemos se a escolha é existencial. Só conheceremos se realmente estamos integrados naquela possibilidade religiosa, quando as situações se dificultam, se alteram, e nós temos de extrapolar, irmos além, estabelecer um processo sacrificial para nos dedicar à tarefa. Aí nós estamos provando, mostrando que realmente nós estamos integrados à realidade da casa espírita. O indivíduo que comparece somente em função para realizar aquelas tarefas rotineiras, ele não provou a si de que ele está realmente agora na dimensão do amor. Ele está somente no dever. Então a primeira milha está no plano do obrigatório, do dever, daquilo que é contratado, daquilo que é definido. A segunda milha está no plano do amor, do espontâneo, de eu fazer ou não fazer, querer ou não querer. E isso é que dá sentido à minha existência. O ser humano é o único ser, diferente dos animais irracionais, que ele consegue transcender. Ele consegue ir além de si. O cão, diante de um estímulo, ele reage. Reage de uma maneira esperada, definida, em laboratório. Você mostra um cão faminto, um filé sanguinolento, aquele estímulo gera nele uma reação de salivação instantânea, rápida, um mecanismo básico. Então o animal irracional, ele reage diante de um estímulo qualquer. O ser humano é o único animal
que consegue, ao invés de reagir segundo o estímulo, ele pode criar uma resposta diferente. O sujeito que é medroso, que é um sujeito totalmente fraco, medroso, acanhado, que foge das circunstâncias, pode ser que surja um momento em que ele demonstre uma grandeza, uma coragem que nos encanta. E aquele que é o tal corajoso, podem surgir situações, circunstâncias em que ele demonstre um medo, um pavor que nós não conhecíamos. Então o ser humano ele só mostra a sua grandeza, a sua beleza, quando realmente ele vai além do seu limite. Quando ele prova a si que ele é capaz de andar além de 1 milha e para caminhar os primeiros passos, pelo menos, da 2ª milha. Essa senhora que me procurou dizia: Senhor Eduardo, olha, com aquele sujeito que eu tenho lá em casa, meu filho, eu não andei 2 não. Eu já devo estar pela 5ª milha. E assim, então vai até a 7ª milha. Porque Deus nos recebe. Deus tem essa paciência infinita por nós, queridos. Ai de nós se não fosse Ele não nos dar oportunidades, chances, condições de refazer nossas atitudes, refazer nossas predisposições, nossas ações. A vida nos dá grandes possibilidades de cada vez mais nos reinventarmos. No Oriente, os cultivadores de pérola, quando querem obter a pérola, eles tomam de uma ostra e introduzem no interior dessa ostra um objeto cortante, uma areia, uma ponta de areia bem pontiaguda. A casa da ostra já é apertada para ela. E aquele corpo estranho introduzido ali intencionalmente, com facetas cortantes, começa a agredir o molusco, começa a agredir a ostra. E ela então desenvolve um mecanismo de defesa que aprendeu com a vida. Ela começa a envolver aquele fragmento pontiagudo numa substância gelatinosa que se concretiza, que se materializa, que adensa-se com o tempo. Essa substância chama-se madrepérola. É exatamente o movimento de envolvimento que a ostra faz naquele objeto pontiagudo. Vai rolando, envolvendo naquela substância gelatinosa que se solidifica, que quando o cultivador de pérolas experiente abre ela, vê que aquela areiazinha se transformou na bela pérola, na verdadeira pérola. A vida, meus amigos, vai exigir que nós secretemos de vez em quando essa madrepérola. Se levarmos nossas relações a ferro e fogo, a ponta de faca, porque eu estou no meu direito, eu estou na minha condição, não foi isso combinado, não conseguiremos conviver, não conseguiremos ir além do nosso limite. E eu repito, só quando a gente vai além do limite é que a gente consegue ir mostrar a nossa condição humana. Já contei esse episódio aqui de uma amiga minha, uma senhora casada com um espírita, e esse sujeito se desgoverna e começa a ter uma relação fora do casamento com uma amiga dela. As duas amicíssimas. Quando o casal viajava, deixava os filhos com essa amiga. Durante anos foi assim. Eu me lembro de um ano em que o casal passou lá em casa, no Réveillon, e ele era diabético, e a esposa, essa minha amiga, fez um jantar todo adequado à diabetes dele. Eu fiquei impressionado como é que uma ceia vasta, toda adequada à condição dele, por amor que ela tinha a ele. E aí a minha amiga, então, depois de um tempo, percebeu que a tal senhora, frequentadora de sua casa, começou a ter um comportamento estranho, respondê-la assim com rispidez. Às vezes ela falava
e a senhora estava perto, mas tentava demonstrar que não tinha ouvido. E a minha amiga ficou muito ensimesmada com aquilo. Um dia, quando todos saíram de casa, ficou só ela e a senhora, ela chamou essa senhora na cozinha, ela me contando isso, botou 2 banquinhos, um de frente para o outro, pegou na mão dessa senhora e disse: olha, você tem de me contar o que está acontecendo. Você tem de me falar porque você é minha irmã. Eu amo você mais do que as minhas irmãs carnais. E você, sendo espírita, seja o que for que eu tenha feito a você, você tem de me perdoar. Porque eu gostando de você, se eu fiz alguma coisa, eu fiz sem querer. Então você tem dever de me perdoar. Eu estou te pedindo perdão, seja lá o que eu fiz para você. A senhora ficou nervosa, agitada, claro. Levantou dizendo que era coisa dela, que depois ela falaria, e o tempo passou. Até então que veio descobrir que essa senhora tinha já há anos e anos, queridos, uma relação com o marido dessa minha amiga, durante anos. E ela então disse: Eduardo, eu não tenho raiva deles. Aliás, depois ele piorou da diabetes, e ela o aceitou dentro de casa novamente, cuidou dele até morrer. Estou chegando aqui a umas vibrações de vocês, eu não faço isso nunca. Eu captei aqui de alguns. Um dia a minha amiga tomou o ônibus, no bairro que ela mora, e ela olhou para fora e viu que essa senhora ia tomar o ônibus. E ela estava com o rosto, um corativo enorme no rosto. E pasmem, queridos, quando a minha amiga viu que ela ia entrar no ônibus com aquele curativo enorme no rosto, essa senhora se escondeu para que a outra não se sentisse avexada em ela vendo ela com aquele rosto, com aquele curativo enorme. Então, Eduardo, eu me fiz assim, me escondi para que ela não ficasse com vergonha de mim. Igualzinho a muitos de nós, né? A gente fala assim, né? Agora, né? São opções, queridos. A primeira atitude é nossa, de descasar, de nos revoltar, de bater, de fazer o mesmo. Esse é o plano do dever. É a primeira milha. Mas enquanto nós só andarmos a primeira milha, não mostramos grandeza, não mostramos que somos criaturas. E a vida realmente seria muito difícil se não fosse a capacidade nossa da madrepérola, de usar a madrepérola do silêncio. Quantas vezes nós temos de fingir que não vimos, não ouvimos, não captamos, não entendemos? Quantas vezes nós temos de silenciar, quando a situação nós podíamos falar com toda a autoridade. Mas se não for assim, se realmente, e todas as vezes que fazemos isso, estamos exigindo um pouco mais de nós. E o outro estará longe de imaginar o que está pedindo de nós. Porque a grandeza da segunda milha é não saber, queridos. A grandeza da segunda milha é o outro ignorar. Não é a gente fazer e mostrar: você sabe o que você está me pedindo? A segunda milha é o silêncio, aquilo que fica conosco. E o outro estará longe de imaginar o que exigiu da gente. Então, é uma questão de opção. É uma questão de escolha. Só o ser humano consegue manifestar esse espírito, essa capacidade de amar. Só o amor consegue ir além do esperado, do razoável, do contratado e deslumbrar. Porque o amor não acaba nunca. O amor, diz-nos Paulo, o amor espera, tem fé, tudo crê, tudo suporta. Então, essa é a proposta da noite de hoje. Que nós possamos averiguar
se já temos condição de ir além um pouquinho, entrar um pouco nos primeiros metros da segunda milha. Porque a primeira milha, eu disse, está no plano do dever, e a segunda no plano do amor. O dever, meus queridos, é majestoso, mas o amor é divino. O dever obriga, o amor constrange. O dever desce até os outros, o amor faz os outros subir. O dever faz o que pode, o amor pode o impossível. O dever ajuda sempre quando está próximo, o amor sempre está próximo para ajudar. O dever se compadece, o amor ajuda. O dever atende às necessidades, o amor, ele tem necessidade de atender. O dever é capaz de ir conosco ao Calvário, mas só o amor ficará por nós na cruz. O ser humano, dizia Rubens Costa Romanelli, segundo Chico, um dos espíritos mais velhos do planeta Terra, dizia ele, o ser humano tem um destino das estrelas, que tanto mais brilham, quanto mais dão de si. Quanto mais nós damos de nós mesmos, nós enfeitamos a vida. Como as estrelas que cintilam nas noites de nosso verão, não duvidemos, elas estão brilhando e enfeitando as nossas noites, porque elas estão queimando uma quantidade enorme de combustível, hélio e hidrogênio, para brilhar, enfeitando as noites escuras do nosso mundo. Assim o ser humano, quanto mais ele exigir de si, quanto maior ele for, quanto mais limite ele ampliar de si próprio, ele mais brilha, e essa destinação pertence a todos nós. Jesus foi o grande exemplo disso, queridos. O Renan diz que o que o impressionou quando ele estudou a vida de Jesus, foi Jesus ter se feito amar por tantos. E eu paradigo Renan, dizendo que uma das coisas que mais me impressiona em Jesus foi a capacidade dele nos amar. Então, ele sai da sua dimensão, do seu mundo, de uma dimensão de amor do seu mundo lindo, mundo feliz, e por amor, simplesmente por amor, desce as trevas para conviver conosco. Até a senha escolhida por Judas para entregar Jesus, queridos, foi um beijo. Isso é cruel. O beijo, nos padrões humanos, é a demonstração de afeto, de carinho. Pois o beijo de Jesus foi um beijo de traição, um beijo de delação, um beijo de inimigo. O que faz aqui, amigo? Pergunta Jesus a Judas. E ele então beija Cristo, e os soldados, o sinédrio, se aproxima do Senhor. Então, Jesus, a despeito disso, ainda assim, nos ama profundamente, mesmo recebendo de nós todas as reações contrárias, as manifestações de desamor, porque o amor é maior do que tudo. O amor pode muito. Que o medo que eu tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a força de tudo que eu temo não me trave os ouvidos e a boca, porque metade de mim é o que eu grito e a outra metade é silêncio. Que a música que eu ouço ao longe seja linda, mesmo que tristeza,
e a mulher que eu amo seja sempre amada, mesmo que distante, porque metade de mim é saudade e a outra metade é partida. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas com fervor e nem repetidas como prece, apenas respeitadas como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que eu falo e a outra metade é o que eu calo. Que a força que eu tenho por dentro, essa tensão que me corrói por dentro, seja um dia recompensada. Porque metade de mim é o que eu penso e a outra metade um vulcão. Que o medo da solidão se afaste. Que o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita no meu rosto um doce sorriso que me lembro ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui. E a outra metade, não sei. Que a arte me aponte uma resposta, mesmo que ela mesma não saiba, e que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para deixá-la florescer. Porque metade de mim é plateia, e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor, e a outra metade também. Muita paz.